O sino toca, o véu se abre e as velas se acendem, e cada carta vira um capítulo vivo. O que foi prometido retorna, o que foi esquecido desperta, e o que está por vir já começa. Eu sou a Júlia, agora em território sagrado, no reino de Padilha, e este é o Entre Véus e Velas, onde cada semana o destino se revela e o invisível ganha voz. Um audiocast para quem ainda crê no chamado das cartas. E essa é a tiragem da semana. Olá, meus amores do tarô. Aqui é a Júlia. Essa é a tiragem da semana com baralho de Padilha. Essa semana, Padilha vem com recado direto, certeiro, mas como um sussurro, para falar a verdade. E nos atinge, assim, de um certo modo. A carta que se abre pra gente é a carta 33, a chave, no corte de plebeus. E com ela, Padilha nos pede uma coisa só: coragem. Coragem para abrir aquela porta que você ainda espera, coragem para olhar o que você finge que não sente mais, coragem para tentar de novo. Talvez você já saiba do que eu tô falando. Uma conversa adiada, uma escolha que você empurrou com a barriga, um sentimento que você disse que superou, mas tá ali, latejando. E aí vem Padilha e diz, num trecho do capítulo da carta-chave: a chave não era grande, nem dourada, nem mágica aos olhos nus. E o que a gente pode tirar disso é que a gente deixa passar, né? A gente espera um sinal com luz piscando, um grande gesto, uma promessa escancarada. Mas o que é verdadeiro, mesmo, meus amores, não grita, sussurra. Às vezes está escondido num detalhe, no olhar, no convite que você achou pequeno, no abraço, numa proposta duvidosa, mas que era tudo. Essa semana a chave volta para sua mão. Padilha te entrega, mas ela não vem para qualquer um, não, sabe? Tem outro trecho desse capítulo que eu gosto muito que fala assim: a chave não pertence a quem é o mais forte, mas a quem ousa girá-la com o coração. E o coração sente antes da mente, mas a cabeça, com medo, tenta frear o que sentir. A sabedoria essa semana é fazer com que a mente sirva ao coração, e não o contrário. Porque essa chave, ela não abre só portas. Ela abre segredos, abre registros, abre selos que foram fechados com medo. Medo de sofrer, de novo. Medo de errar, de novo. E aí veio o puxão de orelha, né? Como sempre, praxe dela. Que parte da sua história você trancou? Qual verdade você ainda tem medo de olhar? Tá pronto para abrir o que é seu? Mesmo que doa? Mesmo que seja duvidoso? Mesmo que incerto? Você está disposto ou disposta a perder quanto para ter que ganhar? Porque é isso que Padilha propõe, a coragem de recomeçar com consciência. Mas assim, cuidado. As consequências são inevitáveis, gente. Por isso, não escolha com pressa, não escolha com ego, escolha com verdade, com aquilo que você sente. Lembra? O coração sente, a cabeça faz. Se a porta vai se abrir, que seja com o coração limpo, porque quando essa nova chance se abrir, novas histórias vão começar, novos caminhos vão surgir e um novo destino pode sim ser escrito. Então, essa semana, se dê a chance de tentar de novo, sem enganar o outro e principalmente sem se enganar. Então, vamos para os nossos campos da tiragem da semana. Meus amores, bom proveito e que continuemos entre véus e velas. Respira, fecha os olhos um segundinho aí. Sabe? Aqueles dias em que parece que tudo desanda, a conversa não encaixa, a saudade aperta sem motivo, os caminhos do amor parecem mais confusos do que nunca. Pois é, essa semana que vem nos guiar no amor é a carta A Verdureira, em Amores e Afins.
O que que ela diz então, Ju? Bom, ela sussurra bem me quer, mal me quer, basicamente. O trevo da sorte ou do azar. Mas ela vem com uma mensagem dizendo que depois da tempestade, o arco-íris sempre vem. A verdureira é aquela mulher simples que sabe tudo sobre a terra e muito mais sobre o coração. É com ela que aprendemos que o azar também é semente. E a gente precisa só saber escolher aonde enterrar da próxima vez. Mas assim, se o amor tá parecendo impossível, se a cabeça vive dizendo, ah, Ju, até parece que esse amor é o que eu mereço ter, e se for só uma promessa de novo, e se eu errar mais uma vez, será que eu ainda posso escolher? Será que eu ainda sei escolher? Será que eu tenho sorte no amor? Bom, calma, meus amores. Respirem primeiro. Essa semana não é para dor, é para renascimento. Nos amores e afins, a carta ela vem como brisa mesmo, como aquele sorriso no último encontro, como aquela saudade boa do que ainda nem foi vivido. A gente começa a perceber que o amor não tem coroa, nem espada, nem aliança cara. Que amor de verdade é gesto, é atitude, é presença, mesmo quando tudo tá uma bagunça. Desde que a lua mudou, no dia 1º de agosto, tem um sentimento crescendo aí dentro. Vamos combinar? E você fica se perguntando: será que é amor, Ju? Bom, sim, é amor. Mas não tô falando de amor, gente, daquele conto de fadas da Disney. Eu tô falando do amor de verdade, daquele meio bagunçado, meio fora das regras, mas cheio de alma. E vale para amor próprio também. A gente precisa começar a se valorizar, a ser o nosso próprio abraço. O baralho da Padilha, ele não é moralista, e o amor muito menos. Então, aqui, nessa tiragem da semana, o que importa não é o que os outros acham certo, e o que os outros acham que você tem que fazer, e sim o que você sente e como você decide viver. Mas Padilha avisa. Não importa o que você já carregou nesse coração, quantas dores tem, quanto peso tem, sempre há tempo para o amor, para novas tentativas, para novos começos, porque essas oportunidades vão surgir. Então, não feche a porta. Mesmo que o amor venha em silêncio, despretensioso, mesmo que não venha prometendo altar, mas em contrapartida venha com um abraço que acalma, um olhar que diz estou aqui, uma estrada para caminhar lado a lado, planos que faz acontecer, quem planeja uma vida com você. É isso que realmente importa. Gente, a vida segue, seguiu e vai continuar seguindo. Mas você precisa se dar uma chance. E lembrar que quando tropeçar, olha para o chão e é lá que a sorte nasce, sabe? Então, é naqueles encontros ao acaso, é naquelas pessoas que a gente nunca imaginou que a gente ia ter uma relação, ou que voltou, ou só uma oportunidade de viver uma vida nova, de dar-se chance para o amor, sabe? É, nem toda queda, gente, é castigo, às vezes é presente, nem todo término é uma maldição, ou ai meu Deus, eu não tenho sorte no amor, e sim um passo para um novo caminho, um novo amor, uma nova porta. Então, assim, novamente, não feche a porta. Valorize quem te quer bem, mesmo que ofereça pouco, mas oferece de coração. Não se feche. Não se feche para o novo, para o acaso, para o encontro que parece distraído, porque é destino. Você é o dono e a dona da sua própria história. Tenha paciência com você, com seu tempo, com seu ritmo. O amor tá ali, à espreita, e é só você querer enxergar. Tá na hora de você assumir isso.
Porque a sorte não é o que se espera, é o que se escolhe enxergar. Então, se dê oportunidade, não feche a porta, cultive, sabe, aqueles que querem bem, que querem estar com vocês, se dê oportunidade de ser feliz, certo? Faça seu próprio destino. Até a próxima, meus amores, com mais Entre Véus e Velas, em Amores e Afins. Para esta semana, quem nos rege no campo do trabalho e finanças é a carta Akermesse. Sabe aquele momento em que o céu se abre, mesmo que por um instante? É o que a Padilha anuncia com essa carta. Ela fala de bênçãos inesperadas, de presentes que chegam sem aviso, de gestos gentis e encontros afortunados. Mas junto com essa alegria, ela também dá o recado que a gente precisa aproveitar, celebrar, compartilhar mais. Porque a flor que não é ofertada, murcha. Então, eu te pergunto agora, o que que você está plantando, hein? Tá só ralando ou tá celebrando também as suas conquistas, ainda que pequenas? Tá se sacrificando tanto que esqueceu o porquê começou? A quermesse é o sino que toca no meio da praça e faz toda a cidade parar, sabe? Ela vem para lembrar que não adianta correr sem saber para onde vocês vão. Não adianta só batalhar se no fim você chega inteiro pela metade. Tá cansado? Pausa. Tá perdido? Recalcula a rota. Tá desanimado? Se escuta. Porque no fim das contas, quem vai viver esse resultado do seu esforço é você. E você precisa estar presente de corpo, alma e coragem. Padilha diz que a resposta para nossa área profissional, para as nossas questões financeiras, já está em você. Uma nova ideia, uma proposta simples, uma solução criativa. E aí o jogo vira e tudo muda. Se permita escutar conselhos, se profissionalizar, ouvir quem veio antes, porque ninguém chega longe sozinho. E tudo bem isso. Como dizem um trecho a alegria, quando compartilhada, se multiplica. E quando a festa passar, quando as luzes se apagarem, quando a rotina voltar, que fique o perfume daquilo que vocês construíram, sabe? De pequenas conquistas, que fique a lembrança do quanto vocês caminharam para chegar lá. E que não esqueça de dançar, de aproveitar, de trazer leveza. E que mesmo nos dias mais difíceis, vocês consigam olhar para a janela e ver pequenas coisas que a natureza nos mostra de que o amanhã chega e pode ser bonito. Então, aquela florzinha em meio àquela árvore seca, mas que ela resiste, sabe? Então, é para te lembrar que é só uma fase, de que você já foi feliz e vai ser de novo. Só precisa acreditar em você, certo, meus amores? Então, ficamos aqui entre véus e velas. Vamos lá. Respirando fundo. Hoje quem se apresenta é a carta A Serpente, no campo da família. E diferente assim do que muitos pensam, essa carta não chega atacando. Então é uma carta de observação, de sensação, de espera. Ela fica ali imóvel, sabe? Até que o outro tropece no próprio veneno. Bom, quando a serpente aparece, a Padilha avisa que há algo oculto. Há um perigo suave, há uma verdade querendo sair do buraco onde foi escondida. E ainda que a gente fale de um campo mais aberto entre família, mas a gente poderia dizer família e afetos, né? Então, eu te pergunto, assim, com toda sinceridade, será que as pessoas com quem você se mantém esses laços inquebráveis estão te fazendo bem de verdade? Porque, olha, manter relação é difícil, todo mundo entende. Ninguém é igual a ninguém, uma hora a gente cuida, outra hora a gente é cuidado, as expectativas estão lá,
Mas assim, será que vale o desgaste com quem nunca te enxergou de verdade? Parente todo mundo tem, gente, mas família a gente constrói com verdade, com afeto, com troca. Então, se hoje a sua estrutura treme, talvez seja hora de você refazer novos alicerces, ter novas companhias, novas pessoas. Parar de gastar sua energia com quem só te suga. Parar de se doar para quem só quer o que você tem, mas não o que você é. E Padilha ainda alerta, tipo, há fofocas que vão rondar. Daquelas bem típicas, sabe? Ah, ela não merece tudo isso, ele não vai conseguir, você não vai chegar lá, o que que ela tá fazendo da vida? Ah, ela só tá quieta no canto, ou só trabalha e não aproveita. Mas assim, escuta uma coisa, você vai conseguir. Não deixa que a inveja das pessoas veladas entre em você, como um veneno, sabe? Porque hoje, essa semana, é o dia de transformar esse veneno em antídoto. Tem um trecho, desse capítulo da Carta à Serpente que fala assim: foi lá também que o prometido encontrou a redenção. Chegou ferido, trazido por mãos fiéis, e foi nos vapores das ervas e no calor da terra úmida que seu corpo voltou a respirar a vontade de viver. A serpente não o atacou, acolheu, porque há reis e rainhas que só se tornam dignos quando abaixam a cabeça e encaram a sua própria sombra. Então, meus amores, se preserve, se respeite, e se alguém quiser saber, conte sua verdade sem medo e tá tudo bem. Porque contra a verdade não há mentira que sustente. Deixa que o outro, aquele que se diz família, lide com o ninho de cobras que ele mesmo criou. Você não. Você planta outro jardim, você cria outra história, faz um novo começo, vai atrás do seu sonho. Porque a serpente, meus amores, é uma carta que pode até ser temida, mas se a gente souber trabalhar ela vira uma cura, assim como o antídoto do próprio veneno da cobra. Meus amores, a nossa tiragem para espiritualidade e bem-estar será o destaque, né, dessa semana. Então, ela vem chegando com força e com muita verdade. As cartas A Pesca e o Coletor, eles anunciam uma semana de revelações. E mais do que isso, uma semana de colheita. Então, pode ser que cheguem notícias inesperadas, um resultado de exame, uma palavra de quem um dia foi abrigo, uma lembrança, uma mão que te alcança do nada, do céu, da terra, do sagrado, né? Ou aquele conselho que seus mais velhos davam. O invisível vai tocar o visível. Então, teremos uma ação um pouco mais incisiva do que na semana passada do sagrado. E a gente vai perceber. Mas antes de tudo isso, é, a Padilha pergunta, assim, com as cartas, o que que você está disposto a fazer? Da sua parte, é claro. Porque, assim, ficar trancado, esperando a mudança bater na porta, não vai funcionar mais. Seja no amor, no trabalho, nos reencontros, nada disso acontece se você não sair para o mundo. E sim, gente, eu sei, estamos todos cansados, fizemos planos, chegou na metade do ano, né? Nesse segundo semestre, a gente está exausto. Julho foi pesado, foi um mês difícil, né? E parece que algumas dores ainda ficaram agarradas na alma, como uma neblina que não vai embora. Mas se nada mudar, nada muda também. Então é hora de se levantar, de mudar o hábito, de tentar de novo. A pesca, a carta, né? Ela vem pedir movimento e pergunta: você tem coragem de lançar a rede para a vida? Vai se permitir colher o que plantou? E mesmo que não venha do jeito que imaginou, mesmo que não venha do jeito que planejou, por outro lado, a carta coletor avisa o que você tem acumulado.
de bom e de ruim para sua vida. E o que você já pode começar a liberar? Medo, culpa, mágoa, controle? Está pronta ou pronta para deixar tudo isso ir? Para que algo novo venha para sua vida? Então, assim, é o momento da gente se conectar mesmo com o sagrado, porque a gente não dá conta sozinho, seja na vida espiritual, emocional, física, amorosa. Ninguém é uma ilha. Somos um corpo, alma e espírito, e tudo isso precisa ser cuidado, com presença e de verdade. Talvez a gente sinta essa semana que está andando em círculos. Talvez sentiremos que estamos cansados demais antes mesmo de começar qualquer coisa. Mas olha, é aí que está a nossa força. É aí que a gente precisa utilizar a criatividade. Lembra que comentamos? Então, no lugar da dor, é, se reconecte com o sagrado, tenha fé, fé na natureza, fé no sagrado, fé em você. Então, assim, o conselho dessa semana é: se abra, busque, se reconecte, mude o que dá para mudar, entregue o que não dá. E se o mar da vida trouxer algo inesperado, não rejeite logo de cara. Pode ser a resposta que você nem sabia que precisava. Então, não é sobre o que o mar traz, é sobre o que você faz com o que ele te dá. Sacou? Então, continuo aqui com vocês toda semana, espero, entre véus e velas. Então, quero desejar uma ótima semana, ainda que ela já tenha começado. E até a próxima, meus amores.